Vamos lá, mais uma aula, pessoal. Eu vou dividir essa aula, biomecânica da marcha e da corrida, eu vou dividir em duas partes. Eu vou fazer a gravação então da biomecânica da marcha e depois eu faço a gravação da biomecânica da corrida. Então vamos lá. Biomecânica da marcha. Se a gente pensar no movimento da marcha, o que é a marcha? Se a gente pensar numa definição, a marcha é o ato do indivíduo deambular. E aí fica aquela pergunta: o que é deambular? O que é deambulação? Deambulação, na área da saúde, é um termo técnico utilizado com o significado do andar, caminhar. Bom, então até aqui descobrimos que deambulação é andar ou caminhar. Então é o ato da pessoa andar, é o ato do ser humano andar. Então a marcha nada mais é do que o caminhar, do que o andar. Marcha ou deambulação é um tipo de locomoção de padrão bípede. Bípede, então bipedia quando é o caminhar apoiado em dois membros. Então a bipedia, gerando pelo sistema sensório-motor. Sistema sensório-motor, então quando a gente fala, a gente está falando do sistema nervoso central, que manda informações para os músculos esqueléticos contraírem e relaxar, e com a ação das articulações, a ação do osso, você vai ter uma estabilização, equilíbrio e movimentação. Então a gente pensa todo um sistema sensório-motor, de mandar informações e trazer informações para a locomoção, para a contração e relaxamento muscular. O ciclo da marcha é dividido em duas fases. Então essas duas fases são fase de apoio e fase de balanço. Essas fases, elas também têm subfases, mas quando a gente pensa numa fase de apoio, ela tem suas subfases, só que todo esse processo é uma fase única, vamos dizer assim, da parte de apoio. A mesma coisa acontece com a fase de balanço, também conhecida como oscilação. E ocorre desde o primeiro toque do pé de um dos membros inferiores no solo até o próximo toque do mesmo pé mais adiante. Então pensa aqui, ó, nesse desenho aqui do nosso amiguinho aqui esqueleto. Ele está tocando com o pé direito aqui, ó, no caso. Olha, ele fez o toque, passou, voltou a tocar. Então toda essa fase do primeiro contato ao solo, saída, entra na fase de balanço e depois o retorno. Então aqui, ó, aqui foi, às vezes fica um pouco mais fácil de ver. Pensa no pé esquerdo aqui, ó, movimentando, ó, foi à frente, tocou, saiu, tocou de novo. Então é o momento que a gente pensa, né, em toda essa fase de apoio e fase de balanço. Vamos lá. Quanto à fase de apoio, período do tempo que o membro permanece em contato com o solo e sustenta o peso. Então esse período aqui, ó, que ele permanece em contato com o solo, faz a passagem e a saída no final. Então é todo esse período de contato com o solo. Corresponde a 60% do ciclo da marcha. 60% do ciclo da marcha, então a gente vai pensar o quê? Esse 60% é maior tempo, porque você tem maior contato com o solo. Você fica mais tempo em contato com o solo. Então, por isso que você tem esse período de maior tempo na fase do apoio. E permite que o membro inferior suporte o peso e possibilita o avanço do corpo sobre o membro que está sustentado. Então, quando esse membro aqui, no caso, o pé esquerdo, ele fez o contato com o solo, ele permite essa sustentação do peso e ele possibilita o quê? O avanço do tronco sobre esse membro, gerando o quê? Um desequilíbrio, um leve desequilíbrio à frente, que é o que vai possibilitar essa caminhada. E aí no caso aqui, ó, veja esse desenho aqui no caso da nossa amiga. A perna direita dela, ó, tocou o solo, fez o apoio do pé todo, o apoio das pontas do pé e aí a retirada desse pé ao solo. Então toda essa fase de apoio.
Aqui, a fase de apoio, então a gente é subdividido em 5 subfases. Lembra que eu falei para vocês? Tem essas subdivisões. No caso da fase de apoio, são 5 subfases, que são o quê? Vamos lá. Fase de contato do calcanhar. Quando o calcanhar faz o primeiro toque no solo, esse contato inicial é a fase de toque do calcanhar. O segundo seria essas respostas à carga. Que respostas à carga são essas? É a fase de apoio completo do pé. Quando o pé faz o contato completo ao solo, ele tem essa distribuição do peso de forma uniforme, de forma maior, porque se você pensar na outra perna, ela está na fase de balanço, então ela não está mais o contato no solo. Então, por isso que você tem a distribuição de todo o peso do corpo nessa perna, que está apoiada ao solo. Fase de apoio médio, deslocamento anterior da tíbia. Então, é o momento que o nosso corpo ele vai e faz já a passagem por aquela sustentação do peso e ele já começa a projetar mais o corpo à frente do que está o pé de apoio. Então você tem uma leve inclinação à frente e esse momento é um deslocamento anterior da tíbia, porque você desloca mais o seu corpo à frente, jogando maior peso na região da tíbia. Fase de saída ou elevação do calcanhar. Essa fase de saída é quando já existe a preparação para terminar a passada. Então é onde a pessoa já faz a transferência na meia ponta. Então pensa aqui, ó, naquela parte calosa próxima dos dedos do pé, a pessoa já está com o apoio daquela região e dos dedos dos pés apoiado ao solo. Então o peso já está sendo bem transferido, porque a outra perna, a perna oposta, o membro oposto, ele já está com contato ao solo. Então tem uma distribuição do peso entre os dois membros. E por final, existe a fase de propulsão, que é a saída dos dedos, que você faz a saída no final dos dedos, né? Então você joga essa força, e é a fase de propulsão porque você joga uma pequena força para que esse membro que estava com contato, com apoio ao solo, ele entra numa fase de balanço. Então é onde você já inicia o pré-balanço, que ele vai iniciar o balanço. Então pense aqui, ó, essa primeira parte aqui, ó, toque do calcanhar, apoio completo dos pés, que é esse momento de resposta da carga, e aí tem o momento do apoio médio, que alguns chamam, que é aqui ó, a fase de apoio médio, que é onde o deslocamento anterior da tíbia, que você começa a projetar já seu tronco à frente, você está com o peso todo alinhado nesse membro, e aí você projeta seu corpo à frente para entrar nessa fase, que é a saída, onde você já está com o apoio da meia ponta, então aqui a parte calosa dos dedos, e a parte dos dedos aqui, ó, parte da calosa do pé, na verdade, né? E os dedos aqui apoiados ao solo, e você já está fazendo a retirada, e aí tem o primeiro contato com o outro membro oposto. Lembra que eu falei para vocês? Então tem a distribuição de sustentação do corpo nessas duas bases. E aí quando o outro membro, o membro oposto, faz o contato do apoio médio, é o momento que ele está fazendo a saída do pé do solo. Então ele está entrando na pré-balanço. Olha no caso aqui, ó. E olha que interessante os músculos que estão contraindo, que estão atuando, né? Se a gente pensar aqui, ó, músculos posteriores e anteriores da coxa, da perna. Se a gente pegar aqui ó, o gastrocnêmio, tibial anterior, eles têm uma sustentação e a transferência constante entre a ação de contração e relaxamento. Então, quando um está contraindo, o outro está relaxando e vice-versa. Então lá, na fase de balanço, vamos lá. Período de tempo em que o membro permanece no ar corresponde a 40% do ciclo da marcha. Lembra que eu falei para vocês? Se no período, a fase de apoio, você permanece 60% contato no solo,
60% dessa fase, então os outros 40% restante é o período que você permanece nessa fase de aérea, então nessa fase em que você está no balanço com o membro. No caso, se a gente pegar os exemplos que a gente estava falando no slide anterior, se a gente pegar o membro direito que a gente estava contando, naquele desenho, então é uma fase que ela está em balanço agora, que eles não têm contato com o solo. Então a fase de balanço pode ser dividida em 3 subfases. Fase de balanço inicial, que é a aceleração, porque ele está vindo de trás, está indo para frente, então é a fase de aceleração. Fase de balanço médio e a fase de balanço final, que é a desaceleração. Por que desaceleração? Porque ele teve uma aceleração para fazer essa transferência. Fez a transferência quando você flexiona mais, faz uma flexão de quadril e essa pequena flexão de joelho, e você está entrando agora num processo de extensão do joelho. Por quê? Porque vai ter o contato com o solo e é o momento da desaceleração. Então vamos lá. Fase de apoio. Fase de apoio do toque do calcanhar, contato inicial, com o toque do calcanhar, ocorre o contato inicial do pé no solo. Lembra lá com o calcanhar? A gente entra com o calcanhar. Tipicamente isso envolve todo o calcanhar ou apenas o calcâneo. Fase de contato, aplainamento do pé. Aplainamento do pé é quando você tem todo aquele apoio e sustentação do peso do corpo com todo o apoio do pé. Como a região plantar entra em maior contato com a superfície do solo, o indivíduo assume a posição de pé chato. Então aquele arco que a gente tem no pé, ele fez um amortecimento e aí é o período que você fica com o pé plano, com o pé chato, porque você perdeu aquele arco porque você amorteceu o peso ali. Durante o achatamento do pé, o corpo da pessoa começa a se desviar para frente com um momento. Esse momento seria quando você tem esse contato, você tem essa pequena transferência à frente do seu tronco. Fase de apoio médio. Lembra que eu estava falando para vocês? Deslocamento anterior da tíbia. Ponto no qual o peso corporal se move centralmente sobre o pé. Então, a gente tem essa fase agora. Então, pensa aqui, no mouse aqui que eu estou mostrando para vocês. Primeiro a gente estava vindo nessa diagonal, porque a gente teve o contato com o solo, aqui com o calcanhar. Aí o momento que teve o contato com o calcanhar, você faz o apoio do pé todo e você já faz a transferência do corpo. Então esse corpo ele já está se alinhando, até que na fase de apoio médio você fica totalmente alinhado com o seu tronco. E é o momento que você suporta todo o peso no mesmo membro. Fase de saída do calcanhar, retirada do calcanhar. Então você tira primeiro o calcanhar do solo, e aí é o momento que a pessoa fica apoiada com aquela parte calosa próxima dos dedos e os próprios dedos apoiados ao solo. À medida que o corpo continua em seu momento para frente, o calcanhar acaba sendo elevado do solo em preparação para o próximo passo, que é o componente de saída do calcanhar. Durante a saída do calcanhar, a maior parte do peso do corpo está apoiada sobre a porção anterior do pé. Então lembra aquela porção anterior que eu falei agora? A parte calosa próximo dos dedos e os próprios dedos apoiados. Então a parte do antepé é a parte anterior do pé. E no final a gente tem a fase de propulsão, que é o pré-balanço, que é o componente final da fase de apoio. O hálux é o último segmento a deixar o solo. Então a gente fala do hálux, a gente está falando do dedão do pé. Então o hálux ele é o último a deixar a sair do contato com o solo. Então é quando termina a fase de apoio, quando o hálux deixa de ter o contato com o solo. E aí não existe mais contato nenhum com aquele membro no solo. E aí a gente entra na fase de apoio, fase de balanço, desculpa. Fase de balanço. Então, fase de balanço inicial, que é a aceleração, lembre. Durante a aceleração, o pé deixa o chão e se move anteriormente de uma posição ligeiramente
posterior, então ele está para trás, ao corpo, então ele está ligeiramente atrás do corpo, para uma posição abaixo do corpo. Então imagine aqui, ó, ele entrou na fase de balanço, ele sai dessa região, imagine que nessa aqui, ó, essa reta aqui que eu estou fazendo com o mouse, seria o tronco da pessoa. Então ela sai dessa região da parte posterior e alinha junto com o tronco. É esse momento da fase de aceleração, que é a fase de balanço inicial. Ocorre a flexão do joelho, você faz a flexão do joelho para você poder fazer essa elevação à frente e o pé não arrastar no solo. Então você faz uma pequena flexão do joelho para você não arrastar o pé no chão. Ocorre a flexão do joelho e a dorsiflexão do tornozelo, permitindo que o membro acelere para frente, permitindo essa pequena aceleração para frente. Fase de balanço médio é bem curtinho, é quando o membro está sobre o corpo. Sobre o corpo, pensa assim, que ele está alinhado. Então lembra que ele saiu com aqui, ó, pega essa linha do E aqui, ó. Aqui essa linha, imagine que é o tronco da pessoa. Então ele saiu dessa linha, ele saiu, estava atrás, na fase de aceleração, balanço inicial, e entrou nessa mesma linha. Aí é a fase de balanço médio, que ele está na mesma linha. Por isso que ela é bem curtinha. E a fase de balanço final, que quando você projeta esse seu membro à frente, ele vai ter uma desaceleração, porque ele vai tocar o solo. Então, ó, à medida que o membro inferior continua a se mover anteriormente, então vai para a frente do tronco, do corpo em si, e reduz sua velocidade ao se preparar para outro toque no calcanhar, dizendo que esta que está na fase de desaceleração, porque ele vai sair, ele faz a extensão do joelho e aí ele vai começar a entrar no toque, por isso que é a desaceleração, que ele vai parando o movimento para poder estabilizar e ter o apoio, o contato com o solo. Aí só um ponto que eu acho interessante que eu deixei aqui. A marcha humana normal pode apresentar, portanto, períodos de apoio simples, apenas um dos pés está em contato com o solo, e períodos de apoio duplo, ambos os pés estão em contato com o solo. O que seria isso? Olha aqui, ó. Imagina aqui, ó. Vamos começar falando só da perna direita. Então a perna direita é isso aqui, ó. Contato inicial, apoio ao calcanhar. Você está fazendo a pequena transferência já do tronco nesse membro que está parado no solo, que é a resposta da carga. Fez todo o alinhamento, apoio médio. Já projeta o seu tronco à frente, postura final. E você entra na fase de pré-balanço, quando você está retirando a ponta do pé, até que o halo sai do contato, e é o momento que você entra no balanço inicial, que é a fase de aceleração. Esse membro vem à frente, olha o joelho flexionando. Olha, ele estava estendido, foi fazendo uma flexão até que ele faz uma flexão indo para frente e fica nesse ângulo aqui, ó. Ficou nesse ângulo, é o balanço médio, e aí ele vai fazer o balanço final, que ele vai ter de novo contato ao solo. Teve o contato ao solo, voltamos para o início dessa fase. E aí o que acontece? Se vocês pararem para observar aqui, ó, nesse momento aqui, ó, nesse momento do apoio médio, ele vai fazer a transferência para frente, não vai? Olha o outro membro aqui, ó, esse aqui, o esquerdo. Tá vendo que o esquerdo ele está nessa fase aqui? E aí o que acontece? Se ele está no balanço médio, o apoio médio, balanço médio, quando ele entra no balanço final, ele vai ter o contato com o solo, que é essa postura final aqui, ó. Teve o contato com o solo, eu vou fazer a transferência do meu peso através do apoio dos pés. Então, quando esse pé começa a tocar o solo, ter maior contato com o solo, é o momento que esse pé ele está entrando para o balanço final. Então, aqui é a fase de duplo apoio. Olha aqui que legal aqui, ó. Segundo apoio, que é a fase de duplo apoio. Esse apoio aqui, ó. Primeiro apoio duplo, esse comecinho, quando ele entra em contato. Apoio simples, porque só tem um pé apoiando ao solo. E o segundo apoio duplo, que é esse momento que o outro membro então oposto está tendo contato com o solo.
Então eu tenho na primeira fase, no contato inicial, eu já tenho a fase de duplo apoio, porque eu estou contando com a perna direita. E na fase que ele está entrando em pré-balanço, eu tenho o segundo apoio no solo. Então eu tenho esses dois momentos de apoio duplo, que é uma característica que existe dentro da marcha. Porém, na corrida já não existe esse apoio duplo, porque você está em alta velocidade. Ou não precisa estar em alta velocidade, mas você está numa velocidade muito maior do que a marcha. Então é um período que você não tem duplo apoio, mas você tem uma fase aérea, que você não tem nenhum apoio ao solo. Olha aqui também nesse desenho, que eu acho bem bacana. Tá vendo aqui, ó, fase de apoio e fase de balanço. Todos esses dois ciclos é o ciclo da marcha. Então a fase que tem um contato, ó, aceleração do peso, apoio duplo. Olha aqui, apoio duplo. Apoio com o membro inferior, que é o apoio simples. Tem o contato, já tem a saída com o membro oposto, faço a transferência, vou começar, já tem um contato, tive o contato com o solo, olha os dois aqui, ó, contato ao solo, apoio duplo de novo, e avanço do membro inferior. Por que avanço do membro inferior? Porque esse membro inferior ele vai avançar à frente até que ele vai ter o contato de novo ao solo. E a fase de apoio simples, porque ele só está com um membro, no caso o membro oposto a esse que está destacado aqui no desenho, e ele está em apoio simples. Então essas são as fases da marcha. Tudo bom, pessoal? Então a biomecânica da corrida eu vou fazer depois. Espero que vocês tenham gostado dessa aula curtinha aí. E a gente se vê daqui a pouco na próxima. Tchau, tchau e fiquem com Deus. É isso aí.